tenho e sou. Vem de tua mão, Senhor, que se estende e me abençoa, mesmo sem merecer. Pecador, o mais miserável dos homens que sou, me envolves com teu amor e por isso eu sou mais feliz. És o meu bem-querer, meu mestre e tudo que tenho e sou. Vem de tua mão, Senhor, que se estende e me abençoa, mesmo sem merecer. Pecador, o mais miserável dos homens que sou, me envolves com teu amor e por isso eu sou mais feliz. Se a vida quer me tirar de ti, me afastar e me destruir, eu clamo a ti, Jesus, e tu me das a tua vitória, pois estou bem certo de que nada, nem na morte, nem na vida, eu clamo a ti, Jesus, e tu me das o teu amor. És o meu bem-querer, te amo como eu te
Quero cumprimentar os prezados irmãos e amigos com a paz do Senhor. De pé como estamos, vamos orar, dando abertura à cerimônia do nosso prezado irmão Michael e da irmã Leile. Uma alegria estarmos aqui na igreja sede do Ministério do Ipiranga, com as portas abertas para aqui celebrarmos este ato religioso. Convido a todos para que fechem os olhos, vamos orar, dando abertura a esse trabalho. Querido Deus e eterno Pai, somos gratos a Ti por tão grande salvação e por este momento solene, o qual o Senhor nos concede para juntos participarmos desta bênção, que é o matrimônio, deste ato que foi instituído pelo próprio Deus. Através da Sua palavra, temos esta alegria de regozijarmos perante os Teus filhos, que aqui nesta noite, ó Pai, estarão mediante a todos fazendo confissão desta graça que é o matrimônio, que é o casamento. Pai, nós somos gratos a Ti e Te pedimos a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Podeis tomar os vossos assentos, aqueles que assim podem fazer. Nós temos aqui uma programação e nos foi dado um tempo de 40 minutos. Mas, diante desta programação, cabe ressaltar aqui que o calor e também o período que tivemos aí de um breve atraso, nós vamos aqui ser um pouco mais célere e vamos proceder em nada além do que 20 minutos. Então eu gostaria de fazer menção de um texto bíblico e o casamento na sociedade atual em que pese está sendo desacreditado, mas eu louvo a Deus por ver aqui jovens que creem na palavra de Deus e que assumem esse compromisso de forma pública diante da igreja do Senhor, e isto é uma alegria, irmão Michael e irmã Leile. Então eu quero fazer menção de um texto bíblico na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 5. Efésios, capítulo de número 5. Mas antes, cabe lembrar que o casamento foi uma instituição provida pelo próprio Deus. Quando nós vemos lá em Gênesis, no capítulo 2, versículo 18, vemos Deus dizendo que não é bom que o homem esteja só. E o próprio Deus providenciou para Adão uma adjutora, ou seja, alguém para estar ao lado, junto dele, para que assim a sua alegria fosse plena. Então, irmão Michael, nós temos esta alegria quando estamos completos. E, em se tratando de relacionamento, é uma alegria o irmão ter a Leile ao vosso lado a partir de então, e também, Leile, o Michael vai complementá-la no que diz respeito à vida social, à vida familiar. O texto de Efésios nos diz assim, capítulo 5, versículo de número 22. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas ao seu marido. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo.
Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne. Antes, a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério, digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher, assim como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Nós vemos o texto do apóstolo Paulo, irmão Michael, irmã Leile, trazendo responsabilidade para ambas as partes. Nós vemos aqui deveres, os quais cumprem a ti, irmão Michael, e deveres que dizem respeito à senhora, irmã Leile. Então nós vemos Paulo fazendo menção aqui de obrigações básicas para um bom relacionamento. Paulo faz menção de forma sucinta acerca de procedimentos que o marido deve ter para com a esposa e a esposa para com o marido. E em síntese nós podemos resumir o apóstolo Paulo dizendo ao marido: ame a vossa mulher. E ele faz uma comparação muito profunda, como Cristo amou a igreja. Este amor, irmão Michael, no que diz respeito a Jesus Cristo, nosso Senhor, foi um amor sacrificial. Não foi um amor por palavras, mas foi um amor por obras e prática. Nós vemos que Jesus, ele nos amou primeiro, ainda sendo nós pecadores, e veio a este mundo para dar a vida por nós pecadores. Ou seja, um amor sacrificial. Então, meu prezado irmão e amigo, já desde então eu digo que o nobre deverá dar a vida em prol da sua esposa. Diante de qualquer circunstância, diante de qualquer situação, a partir de então caberá ao irmão amá-la sacrificialmente. Ou seja, em qualquer adversidade, em qualquer circunstância, o prezado deverá se colocar não somente amando por palavras, mas em prática e assistindo a irmã Leile em todas as suas necessidades. Também o apóstolo Paulo faz menção, irmã Leile: a vós mulheres, sejai sujeita a vossos marido, como ao Senhor. E aqui diz respeito a algo que nos dias atuais se torna um tanto complexo. Em uma sociedade igualitária, em uma sociedade em que se apregoa direitos iguais, e nós entendemos que os direitos são iguais, até porque o próprio Deus atribui a mulher como adjutora, como alguém que está ao lado. Não é para a mulher estar nem na retaguarda e tão menos adiante, no que diz respeito ao processo familiar e decisório. Mas ao lado, como adjutora, como alguém no qual estará ajudando o prezado irmão Michael nas decisões do dia a dia, nas decisões familiares e também nas decisões que diz respeito ao lar. Então, irmã Leile, o apóstolo Paulo ele faz somente essa recomendação: seja sujeita ao seu marido. E é uma palavra um tanto forte. Nós não vamos aqui nos deter nesse contexto. Por quê? Porque quando nós falamos de sujeição, alguém pode pensar em subordinação, em submissão meramente dita. Mas quando diz respeito à sujeição no contexto bíblico, está falando em comum acordo, em união, em muitas vezes ter paciência
para alcançar o bem comum da família. Então o apóstolo Paulo aqui, ele reitera: seja sujeito a vosso marido. É difícil, irmã Leide, e muitas vezes o conselho apregoado pela sociedade hoje em dia é: não, você precisa ter a sua opinião, é válida, mas é necessário entendermos, como o próprio apóstolo Paulo diz a seguir: assim como Cristo é o cabeça da igreja, o Michael, a partir de então, será o cabeça do vosso lar. Nós vemos um ditado popular que as mulheres costumam dizer: olha, o meu marido de fato é a cabeça, porém eu sou o pescoço que dá direção à cabeça. E se nós formos analisar ao pé da letra, nós vamos entender pela palavra de Deus que, sendo ambos uma só carne, as decisões, elas precisam ser unilaterais e não somente uma decisão de uma parte. É claro, irmão Michael, cabe a ti a responsabilidade familiar, cabe a ti a última palavra, mas nessa orientação do apóstolo Paulo, não seja um ditador, não seja alguém extremista. Não despreze a opinião, não despreze a palavra da sua esposa, porque isso também é amor, é dar ouvidos e sempre com muita sabedoria e na direção do Espírito Santo, na direção da palavra de Deus, ambos chegaram a um consenso. Então fica aqui esse aconselhamento do apóstolo Paulo: marido, ame a sua esposa. E eu costumo dizer, irmão Michael, em todas as cerimônias que eu realizo, o amor não deve estar pautado simplesmente naquilo que o irmão está vendo. Se o vosso amor para com a Leila estiver pautado na beleza deste momento, com certeza ao longo do tempo isso irá definhar. Mas se o vosso amor estiver como o amor de Cristo, sendo sacrificial e sendo um amor que não é pautado por coisas visíveis, mas é um amor estabelecido pelo próprio Deus, com certeza o tempo não vai apagar ou esvanecer esse amor. Então, Michael, ame a vossa esposa, ame sacrificialmente, ame independente de circunstâncias, independente de aparência, porque a aparência passa. Esses belos cabelos que os senhores têm aí, logo, logo tende a cair, meu prezado. E eu não sou profeta, mas eu vejo pela fé que já está começando a definhar. Mas enfim, ame o seu esposo. Independente desta beleza que hoje a senhora vê, ame-o, assim como Cristo amou a igreja, sendo todos nós pecadores. Então, Leile, reciprocamente, ame o nosso irmão Michael. E aí eu reitero ainda, quando o apóstolo Paulo diz aqui no versículo de número 31, por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher e serão os dois numa carne. Ao longo dos dias dirigindo igreja, um dos maiores problemas que nós nos deparávamos era dificuldade de relacionamento dos casais diante da participação voluntária dos pais. Eu costumava dar um exemplo meu, pastor Guirra. Na primeira dificuldade que eu enfrentei após casado, eu liguei para o meu pai, e como um filho sábio, antes de falar com o pai, falava com a mãe, que tem o coração mais receptivo. E aí, conversava com a minha mãe, ela falava, procura com seu pai que ele vai te ajudar. E uma certa feita, eu procurei o meu pai diante de uma necessidade, e meu pai falou assim, se for alguma necessidade pertinente ao vosso casamento, pertinente às suas contas, meu filho, deixa para me trazer no ano que vem.
E a partir dali, pastor Gui, eu pude entender que o casamento, ele diz respeito à responsabilidade. E essa responsabilidade, a partir de então, ou melhor, a partir de quinta-feira, quando vocês, de forma oficial, de forma pública, contraíram matrimônio perante o juiz de paz. Meu pai orientou a partir de então: tenha responsabilidade e só me procure quando todos os meios esgotar. E aí eu até falei, então um dia os meios se esgotarão. Aí ele falou, mas espera aí que eu não complementei a frase. Os meios para um cristão, eles jamais se esgotam, porque nós servimos a um Deus vivo que tudo pode e que nos assiste diante de todas as dificuldades, independente da interferência humana. Então, Michael, Leile, vocês possuem um ajudador que sempre estará presente convosco. Diante das adversidades, irmão Michael, diante dos momentos de crise financeira, porque esses momentos, pode esperar, cedo ou tarde as adversidades virão. Mas saiba que você tem um Deus que tudo pode e que é provedor de todas as coisas. Eu dizia hoje aqui à irmã de Leã, a Bíblia ela não erra. Quando nós vemos escrito lá em Eclesiastes a respeito de que é melhor ser dois do que um, eu pude ter essa confirmação através do dia a dia no meu casamento. Quando nós achamos que filho é dificuldade, filho é uma oportunidade de ser abençoado por Deus e de ver a provisão do Senhor no momento mais difícil. Quando estava preocupado com um, daqui a pouco veio outra, e nós vimos mais uma vez a misericórdia, a graça e a bondade de Deus em nos socorrer. Então, irmão Michael, descansa no Senhor, faça a sua parte, trabalhe, lute. Também não vamos aqui lançar uma responsabilidade que é nossa sobre o nosso Deus. Porque muitos acabam entrando pelo caminho, olha, Deus é provedor, então eu vou aqui seguir esse ritmo. Não, meu irmão. A partir de então, não será somente o irmão, será o irmão e a sua esposa. Ela possui necessidades em comum, ela possui necessidades femininas, e caberá ao irmão suprir essas necessidades. Deixei claro, irmão Michael? Irmã Leile, tenha paciência com esse varão que hoje Deus coloca na sua vida perante toda essa igreja. Tenha paciência. Eu costumo dizer, o homem muitas vezes após um dia de trabalho difícil, às vezes ele chega em casa e ele espera não uma esposa, mas às vezes uma empregada. Irmão Michael, não tenha isso em mente. A pessoa que Deus colocou para estar ao vosso lado, ela poderá auxiliá-lo nas tarefas de casa, no dia a dia, mas não é uma empregada. É alguém que te ama e que o irmão ama e que Deus colocou para juntos serem felizes. Tem uma frase interessante que eu costumo dizer. Quer ser feliz no casamento? Quer ser feliz, irmã Leile? Quer ser feliz, irmão Michael? Então a receita é simples. Deixe que Deus dirija o seu casamento. Faça tudo mediante a orientação da palavra de Deus. E acima de tudo, amem-se um ao outro. Quero aqui encerrar dizendo, o texto bíblico diz assim no versículo de número 35. Assim também vós, cada um em particular, ame sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher
reverencie, e aqui eu aplico a versão NVI, e a mulher respeite o seu marido. Fica aqui esses breves conselhos da palavra de Deus. Esses conselhos não são conselhos de caráter pessoal do pastor Manuel, mas é o conselho eficaz da palavra de Deus. Ficando com a palavra de Deus, com certeza vocês terão respaldo daquele que estabeleceu a sua palavra. A minha palavra pode mudar ao longo do tempo, mas a palavra de Deus permanece. Ficai nela e serão prósperos todos os dias juntos, até que Jesus Cristo volte para arrebatar a sua igreja ou chame individualmente a cada um de nós. Vamos prosseguir aqui com o voto dos noivos, e eu já tenho um microfone, o qual entrego à mão do irmão Michael, para que ele assim faça menção desse voto. Leile, minha Leile, eu sempre te chamo assim, chamo de meu amor, chamo de minha princesa, mas esse termo meu não é de alguém que fala como que possui algo, mas é de alguém que possui alguém. E eu falei isso no nosso noivado, e hoje eu fiquei pensando o dia todo, o que eu vou dizer, o que eu vou dizer, o que eu vou dizer. E a palavra que me vinha à mente o tempo todo era escolha. E a vida é pautada nas nossas escolhas. Nós sempre falamos, né? Nas nossas conversas, sempre falamos sobre isso. E eu não fui bom em escolhas, quando eu escolhia por mim mesmo. Mas chegou um momento na minha vida em que a melhor escolha que eu fiz foi aceitar a escolha que Deus fez para mim. Então, eu sou muito feliz em ter você, em ter tido você como namorada, como noiva, e por receber você hoje como minha esposa. Porque foi Deus quem deu você para mim. E eu prometo, perante aqueles que nós convidamos, que estão aqui como testemunhas, perante o nosso pastor celebrante, mas antes de todos esses, perante o nosso Deus, ser fiel, sincero, te amar e te respeitar por todos os dias da minha e das nossas vidas. Eu te amo. O senhor está romântico, hein, meu prezado? Que maravilha. E agora vem coisa boa aí, porque ela vem com um caderno. Vou pedir para a Leile virar um pouquinho. Isso. Michael, eu desejo a vontade de Deus em nosso relacionamento, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Eu serei sua esposa, companheira, amiga e confidente por todos os dias da minha vida. Minha prioridade sempre será amar a Deus sobre todas as coisas. E seguido disso, te amar para a vida toda. E formar nossa linda e abençoada família. Eu te amo.
Nós vamos solicitar que entrem as alianças, porque senão eu vou me emocionar aqui, meus irmãos. Então nós vamos pedir para que as alianças cheguem até nós. Já quero convidar o pastor Gilberto Félix. É uma grande bênção ter um pai pastor. Eu não tenho esse privilégio. Porém, eu quero aqui, nessa noite, fazer menção do pastor Gilberto, um pastor íntegro, companheiro, que Deus tem colocado entre nós, e ele tem o privilégio de casar, não vou dizer o seu último filho, mas casar o seu filho que ainda não havia se casado. Os outros já se casaram, mas temos aqui agora o Michael, que participa desta bênção juntamente com toda a igreja. Então eu peço para que entre as alianças. Pastor Gilberto estará orando, consagrando estas alianças, e assim grande vai ser a... Começando a ajeitar as pernas, mas nós não vamos demorar mais. Vem cá, pastor Gilberto. Pelas alianças. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Eu só quero dizer aqui que hoje eu estou cumprindo a minha missão. Glória a Deus. Eu entreguei o meu filho mais novo para a irmã Gláucia, que já me deu um neto. Entreguei o meu filho do meio para a irmã Shelley, e agora estou entregando o meu filho mais velho para a irmã Leiliane. Nós vamos nesse momento, então eu digo aqui, cumprir minha missão. Eles estão servindo a Deus, e posso dizer como Simeão, né? Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, grato a Ti eu estou, Senhor, por poder estar aqui, Jesus querido, presenciando esta cerimônia. Pai, abençoa essas alianças, nós consagramos, para que isto, Senhor, permaneça, aleluia, até que a morte o separe, em nome de Jesus.
Podeis assentar ainda um minuto, meus irmãos. Leile, prometo honrá-la e ser fiel todos os dias da minha vida e te amar na dor, na tristeza, na alegria e estar contigo todos os momentos da minha vida. O meu desejo é te fazer feliz. E como prova desse amor, coloco no seu dedo anelar da mão esquerda esta aliança. Michael, prometo ser fiel a ti todos os dias da minha vida, te amar em todo tempo e estar ao seu lado nos momentos de dor, nos momentos de alegria, nos momentos de felicidade. Estaremos sempre juntos. Por isso, como símbolo do meu amor, eu coloco essa aliança no seu dedo. E assim juntos seremos felizes por toda a nossa vida. Curve a sua cabeça. Pai, nós te louvamos por esses momentos que aqui passamos. E fizemos público, ó Deus, o amor do Maicon para com a Leile e também o amor da Leile para com o Marco. Somos gratos a Ti por esta bênção. Te pedimos que continua nos abençoando. Abençoa este casal com graça, sabedoria e que a virtude do Teu Espírito possa dirigi-los em todo o tempo. Somos gratos por tudo em nome de Jesus. Amém. Diante de todos os presentes, a Igreja de Cristo aqui reunida, como servo do Senhor Jesus Cristo, mediante a confissão aqui feita, eu vos declaro casados no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Pastor Gilberto ainda tem uma palavra de agradecimento e daqui a pouco vocês já vão dar o beijo e os padrinhos cumprimentarão. Amém, Jesus. Eu quero agradecer primeiramente a Deus por me dar essa oportunidade de ensinar a sua herança, porque os filhos não são nossos, são herança do Senhor, Ele só dá para nós cuidar. Eu sei que eu não cuidei da forma que era para ser cuidado, mas glorifico a Deus, porque todos servem ao Senhor. E em segundo lugar, agradeço ao nosso pastor presidente, pastor Alcides Fávaro, por nós ceder as dependências do templo, né, e adjacente, para que pudéssemos realizar a cerimônia. E agradeço também ao pastor Manuel por estar aqui, né, realizando a sua esposa, irmã Rosane. Nós temos uma amizade muito, né, íntima na presença do Senhor. A todos aqui, né, meu pastor. E eu quero dizer uma coisa aqui, pastor. Tem algumas pessoas aqui que têm, né, eu nem sei o que dizer. Pastor Jair Rodrigues, ele acompanhou a nossa trajetória, a Maneuri. Pastor Braga, pastor Wilson, né, irmãos? Foram momentos de muita oração,
jejum, levantar de madrugada com a minha esposa para orar, mas Deus nos deu a vitória. Aleluia. Né, irmãos? E hoje estou aqui com missão cumprida. Glória a Deus. Né? Com missão cumprida, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Agradeço também a nossa congregação ali de Jardim Sapopemba, que está em peso aqui. E agradeço a todos os demais irmãos, irmão Gildo, Marcos, nosso vizinho, né, os músicos, né, os músicos. Obrigado vocês aí, viu? Que abrilhantaram, aos fotógrafos, também o pessoal da cozinha e todos, né? Eu agradeço de coração. Eu sei que eu sou um pouco pesado de língua, mas Jesus é bom. Pastor Gilberto, e só corroborando com a vossa fala, a nossa alegria é essa: sabermos que somos falhos, mas que Deus nos ama ainda que com as nossas falhas e nos dá sempre no final vitória certa no nome de Jesus. Deus abençoe, irmão Michael, Deus abençoe, irmã Leile. Virem para a igreja. E agora passo a oportunidade aos nossos prezados padrinhos para que os saúdem. E o beijo, meu irmão. Olha aí. Os irmãos estão ansiosos, hein? Eu achei que ia sair esse beijo no automático, mas pode se beijar, meu irmão.
te agradeço, te agradeço. Me sinto tão amada, isso faz bem ao coração da gente quando tem alguém pra dividir um grande amor. Como a brisa da manhã, assim você chegou, uma ótica perfeita de amor, uma ponte sobre um rio de dor. Na minha vida um sonho lindo se realizou, um presente enviado pelo meu Senhor. Você foi como um dilúvio de amor, arrancando do meu peito uma dor, e no lugar daquela cicatriz marcou as cenas lindas que o tempo já notou. Você é a minha tempestade do bem, trazendo chuva ao meu deserto, me fazendo alguém amada simplesmente pelo que é. Ontem namorada, noiva e agora sua mulher. Me sinto tão amada, isso faz bem ao coração da gente quando tem alguém pra dividir um grande amor. Como a brisa da manhã, sem você chegou, uma ótica perfeita de amor, uma ponte sobre um rio de dor. Na minha vida um sonho lindo se realizou, um presente enviado pelo meu Senhor. Você foi como um dilúvio de amor, arrancando do meu peito uma dor, e no lugar daquela cicatriz marcou
isso faz bem.